Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Obrigada por vocês estarem aqui. Hoje eu vou contar uma história que é uma das primeiras histórias que eu li quando eu comecei a gostar de crimes reais e eu espero que vocês gostem. Vou pedir para desde já vocês se inscreverem, darem like se gostarem e é isso. Natasha Maria Kampusch nasceu na Áustria no dia 17 de fevereiro de 1988. A Natasha era caçula de 3 irmãs. As 3 irmãs eram filhas do primeiro casamento da mãe da Natasha. E ela diz que as irmãs cuidavam dela como uma boneca, que elas davam comida, davam banho, levavam para passear. Os pais da Natasha eram separados, então ela passava um tempo com o pai e um tempo com a mãe. Ela descreve o pai dela como muito alegre, muito amável, e a mãe dela já era um pouco mais rígida. E é por essa rigidez toda e preocupação que a mãe da Natasha nunca tinha deixado a Natasha ir para a escola sozinha. E aí um dia, depois de a Natasha pedir muito, incansavelmente, a mãe dela deixa ela ir para a escola sozinha. Só que antes da Natasha sair de casa, elas tinham tido uma discussão, então a Natasha não se despediu como sempre se despedia da mãe e foi para a escola. Depois da Natasha andar alguns metros da casa dela, a escola ficava perto da casa dela, ela vê um homem encostado numa van branca na rua, olhando meio que distraído. Ele tinha cabelos castanhos e olhos azuis. A Natasha diz que até pensou em mudar de calçada, mas aí depois ela pensou que era uma bobeira e continuou pela mesma calçada onde esse homem estava. E aí quando a Natasha se aproxima da van, ele abre a porta da van e puxa a Natasha para dentro da van. Ela falou que ficou tão nervosa, tão anestesiada, que para ela parecia que ela estava gritando, mas na verdade não saía som nenhum. A Natasha conta que nessa época estavam tendo muitos casos de sequestros de crianças na Áustria, então passavam muitos programas na televisão falando sobre isso. E ela ouviu falando em um dos programas que se acaso isso acontecesse com alguém, a pessoa tinha que tentar pegar o máximo de informações do sequestrador que pudesse. E foi a primeira coisa que a Natasha fez quando conseguiu falar. Ela perguntou para o sequestrador qual o número de sapato que ele calçava. E óbvio que ele não respondeu. Então, depois de dirigir meia hora com a Natasha, ele chega no nordeste de Viena, em uma casa amarela, e leva a Natasha para dentro de casa. Desce as escadas com a Natasha e leva a Natasha para uma espécie de porão, onde tinha 5 metros quadrados e a única coisa que tinha era uma pia e um vaso sanitário. A Natasha diz que com 20 passos ela conseguia dar a volta no cômodo inteiro. E a porta que fechava esse cômodo pesava 150 quilos. O lugar era prova de som e por mais que a Natasha gritasse muito, ninguém ia conseguir escutá-la. E a história desse local é que essa casa foi construída pelo avô do sequestrador da Natasha na Segunda Guerra Mundial. E que o lugar que virou o cativeiro da Natasha antes era um abrigo antibombas. A Natasha conta que nos primeiros dias o sequestrador não falava nada com ela, ele só dava comida e saía. E aí, depois de um tempo, ele começou a falar com a Natasha. Ele disse que tinha entrado em contato com a família da Natasha, pedindo um resgate, só que depois de um tempo ele ligava e eles nem atendiam mais, que eles diziam que não tinham dinheiro para pagar e que na verdade estavam muito felizes por ele ter levado a Natasha. Para uma garota de 10 anos que tinha sido sequestrada depois de sair de casa, brigada com a mãe, óbvio que ela acreditou, né? Mas essa não era a verdade. Os pais da Natasha estavam buscando ela incansavelmente depois que a Natasha não chegou da escola. Eles foram até a polícia e começou uma busca enorme pela Natasha, com helicóptero, cães farejadores. Então começaram as buscas por testemunhas. E uma menina disse que tinha visto 2 homens puxando a Natasha para dentro de uma van branca. Não se sabe porque eles nunca pediram um retrato falado para ela, nem deram fotos de todos os homens que tinham ali na região de Viena, fotos para ela reconhecer, mas eles foram em cima dessa questão da van. Então foram revistadas 176 vans. Só que aí antes dessa revista, um dia antes, eles noticiaram isso. E no próximo dia eles estariam fazendo essa revisão em todas as vans ali em Viena, né? E aí o sequestrador da Natasha viu isso na televisão e se preparou. Ele encheu o carro dele de materiais de construção
E aí ele foi parado e perguntaram para ele para que eram os materiais. E ele disse que é porque ele estava fazendo uma obra na casa. Mas não foi isso, né? Ele encheu a van de materiais para se alguém procurasse qualquer coisa na Natasha não achasse. O nome do homem que sequestrou a Natasha se chamava Wolfgang. Ele morava sozinho e era filho de um vendedor de bebidas e de uma vendedora de sapatos. Ele trabalhou numa empresa como técnico de sistemas um tempo, mas depois ele começou a trabalhar como autônomo. Depois de um ano de sequestro, a Natasha pôde começar a sair do cativeiro para fazer comida para ele, limpar para ele, mas ela tinha que fazer tudo isso semi-nua. Ele tinha uma loucura por limpeza e quando o cabelo da Natasha caía, ele ficava desesperado, agredia a Natasha, então ele começou a raspar o cabelo da Natasha. A Natasha conta que as agressões eram constantes, se ela discordasse dele em qualquer coisa, ela apanhava. E aí, depois de um tempo, ele começou a obrigar a Natasha a dormir com ele. A Natasha não conta nada sobre abuso sexual, é uma parte que ela não quis falar, né? E eu concordo muito, porque ela já passou por um trauma muito grande, já se expôs muito. Mas aí ele começou, depois de um tempo, a deixar a Natasha ver televisão na sala, ele trazia alguns livros para a Natasha. Como a Natasha foi crescendo, ele comprava roupas para a Natasha. Então, depois de um tempo, ele resolve sair de casa com a Natasha. Só que antes disso acontecer, ele fez uma lavagem cerebral enorme na Natasha. Ele levava uma arma e ele dizia que se ela ameaçasse chamar alguém, contar alguém ou fazer qualquer movimento, ele atiraria nele e nela. A Natasha conta que nesse tempo todo, eles saíram 3 vezes de casa. E que teve uma outra vez que ela foi ao banheiro, ele ficou do lado de fora, tinha uma moça dentro do banheiro com ela, só que ela ficava tão nervosa, tão em choque, que ela não conseguia falar com ninguém, não conseguia se comunicar. Os anos se passaram, a Natasha conta que ele às vezes batia tanto nela que ela não conseguia nem descer para o cativeiro onde ela ficava dias sem comer. Então, no dia 23 de agosto de 2006, a Natasha tinha 18 anos e o sequestrador pega a Natasha e leva até o jardim da casa para que eles limpem a van dele. E aí eles começam a limpar a van, a Natasha está com um aspirador de pó e o telefone dele toca. O aspirador de pó que a Natasha está limpando a van faz muito barulho, então ele sai de perto da van e da Natasha para poder atender o telefone. E aí a Natasha percebe que depois de tantos anos ela está sozinha pela primeira vez. Então a Natasha sai correndo, depois de correr por algumas quadras, ela encontra um grupo de pessoas e diz que é a Natasha Campos e foi sequestrada. Pede um telefone para ligar para a polícia, mas eles dão a mínima e falam que não tem telefone. E aí ela corre por mais um tempo e vê uma senhora na janela de casa assistindo televisão. Então ela corre, pede ajuda e diz que é a Natasha Campos que foi sequestrada, mas a mulher só pede para ela sair do gramado dela e fala que vai ligar para a polícia. A senhora liga para a polícia e eles chegam e aí a Natasha explica quem é e aí acabam todos aqueles anos de cativeiro. A Natasha é levada para a delegacia, mas ela não pôde ir para casa, ela foi para uma ala psiquiátrica primeiro e teve que ficar com alguns médicos cuidando dela em observação, porque como ela não via a luz do sol há muito tempo, faltavam muitas vitaminas no corpo dela, então eles tiveram que monitorá-la. Semanas depois, a Natasha dá uma entrevista, né, começa a vir a público e aí começam a vir os julgamentos sobre ela, porque quando ela conta que ela saiu de casa 3 vezes, as pessoas julgam muito, dizem porque ela não pediu ajuda, né? Que ela poderia ter feito 1000 coisas, só que aí ninguém olha pelo lado que ela era uma garota que estava em cativeiro há anos, que tinham feito uma lavagem cerebral nela enorme, que ela já não era a mesma pessoa quando ela entrou lá, né? E também julgam muito a Natasha, porque quando a Natasha fugiu, né, conseguiu sair de lá, e o sequestrador viu que ela tinha ido embora, ele foi na casa de um amigo, contou o que ele tinha feito, que ele tinha sequestrado uma menina há anos, que ela tinha conseguido fugir, se despediu dele, foi na frente de um trem, se jogou e se suicidou. E aí, quando a Natasha ficou sabendo disso, ela estava na delegacia e ela chorou muito. E aí começaram a dizer que ela tinha síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se apaixona pelo sequestrador, mas a Natasha diz que não é nada disso, que na hora ela nem lembrava que tinha uma família, então ela só pensou que a única pessoa que alimentava ela, cuidava dela e que ela conviveu nesses 8 anos tinha morrido.
Um fato curioso é que essa menina que viu 2 homens puxando a Natasha para dentro de uma van branca, quando essa história toda veio à tona, ela disse que se tivessem pedido um retrato falado, ela teria feito e teria descrito ele. E disse que se tivessem pegado fotos de todos os homens que tinham ali na região de Viena, que tinham vans brancas, e tivessem mostrado para ela, ela conseguiria reconhecer quem era o sequestrador da Natasha. 2 anos depois, a Natasha escreveu um livro sobre a história dela e fizeram um filme também que tem o mesmo título do livro. A Natasha ganhou a casa que tudo aconteceu na justiça, mas ela não quer fazer nada com a casa. Ela diz que o único motivo que ela quis ficar com a casa é para que a casa não virasse uma atração turística. Gente, o caso de hoje foi esse. Sei que é uma história muito traumatizante, muito complicada, mas saber que a Natasha não tá mais presa, que agora ela tá livre, podendo viver a vida dela, já me deixa muito aliviada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.